Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós temos a honra e a alegria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E que privilégio nós temos de, neste domingo, que celebra-se a ressurreição do Senhor, nós estarmos aqui na casa do Senhor, reunidos para adorar o Senhor na beleza da sua santidade e celebrar a vitória do Cordeiro de Deus. Todo domingo nós celebramos a ressurreição de Jesus, mas este domingo é muito especial porque o mundo inteiro para refletir, para pensar sobre a vitória de Cristo sobre a morte. E de forma oportuna, na nossa série de 1 Coríntios, nós temos hoje o capítulo 15 de 1 Coríntios, que trata exatamente sobre a doutrina da ressurreição. Então, eu queria convidar você para juntos abrirmos a nossa Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler todo este capítulo, tendo em vista a sua importância, profundidade. São 58 versículos, é o maior capítulo da carta. E nós estaremos iniciando hoje as nossas considerações. Acredito que vão ser 4 ou 5 mensagens no capítulo 15. Então vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15. Lembrando que nesta série eu estou usando a versão King James atualizada. Os irmãos podem acompanhar com a sua versão. Nós vamos ler todo o capítulo, porque muito mais importante do que a palavra do pregador em si é o texto bíblico. A palavra do pregador só faz sentido se ele expõe o texto. Então, nós vamos ler todo este capítulo para já irmos internalizando, aprendendo, apreendendo aquilo que esse capítulo tem para nós. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E, depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve,
continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram, porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo primeiro, logo depois os que são da sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? De igual modo, nós mesmos, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, e afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justificados que sois, recobrai o bom senso, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para a vossa vergonha. Entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Insensatos! O que semeia não nasce, a não ser que primeiro morra. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outras e os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual.
O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Porquanto o arguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Ele possa nos abençoar nas considerações deste capítulo tão precioso, tão profundo, tão importante para as nossas vidas. Oremos. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que tem o poder não só de penetrar no mais profundo do nosso ser, mas que tem o poder de transformar a nossa vida para a glória do Teu nome. Eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo que inspirou esse texto possa trazer luz ao nosso coração, intrepidez àquele que fala, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, que a doutrina da ressurreição encontre guarida mais uma vez em nossos corações e que isso traga consolo, conforto, direção para a nossa vida, paz para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta nesse texto, para que a gente possa considerar a palavra do Senhor. Nesse primeiro sermão, nós vamos considerar do verso 1 ao 11. E o tema do nosso sermão vai ser rememorando o verdadeiro Evangelho. Rememorando o verdadeiro Evangelho. Nós estamos agora nessa caminhada da carta aos Coríntios, que nós já estamos aí há alguns meses, já foram 35 sermões na carta aos Coríntios. Nós chegamos ao último bloco temático da carta. Estamos fechando a carta. Nós já vimos desde temas como unidade, disciplina, dons espirituais, questões relacionadas à família. E agora nós chegamos neste último bloco temático, que é o capítulo 15, que trata sobre a doutrina da ressurreição de Cristo e as suas implicações para a vida da igreja, para a nossa vida em particular. É o último bloco.
E aqui é muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai tratar de um tema que é difícil e que muitas vezes intriga o nosso coração, que é o tema da escatologia. Porém, não é a primeira vez que Paulo está tratando de escatologia nessa carta. Também o capítulo 15, que trata da ressurreição e da escatologia, não é um tema isolado desta carta. Se você ler todos os outros blocos temáticos, Paulo sempre argumentou do ponto de vista escatológico. Em todos os blocos anteriores, e eu desafio você a ler o texto, porque eu não tenho como descrever aqui em detalhes cada um deles, mas se você olha o problema da unidade, capítulos 1 a 4, a argumentação de Paulo é que a igreja deveria ser unida por causa de Cristo, e ele aponta para o dia do Senhor, e ele aponta para a escatologia. Se você ler a questão da disciplina, capítulos 5 e 6, mais uma vez, Paulo vai tratar do juízo, Paulo vai tratar do dia do Senhor e aponta para a escatologia. Se você ler o capítulo 7, que trata da questão familiar, de casamento, de tantas coisas, Paulo mais uma vez aponta que esse mundo está passando, que a glória desse mundo passa e que a gente deve viver em função da vida futura. Capítulos 8, 9 e 10, liberdade cristã, a mesma coisa. Os dons espirituais, Paulo fala da mesma coisa, capítulos 12, 11, 12, 13 e 14. E agora ele vai tratar de forma específica sobre a doutrina da ressurreição. Então, isso nos chama a atenção, porque a carta em si, ela trata dessa temática da escatologia, do dia do Senhor, da segunda vinda do Senhor, das coisas futuras, em todo o seu percurso, e não só aqui. Então, estou colocando isso para a gente não ter uma ideia de que agora Paulo está tratando de escatologia, agora Paulo está falando da doutrina das últimas coisas. Não, ele vem falando em toda a carta, só que aqui, especificamente, ele vai tratar sobre a doutrina da ressurreição. Segunda coisa que chama a nossa atenção é que nesse texto aqui, Paulo parece não estar respondendo perguntas da igreja. Se você olha os blocos temáticos anteriores, você vai ver que tem uma expressãozinha acerca de quanto ao que vocês me escreveram. Então, Paulo estava respondendo a uma carta e a questionamentos daquela igreja. Aqui não. Aqui nós não temos Paulo começando o capítulo, começando esse bloco temático, dizendo, olha, quanto à questão da ressurreição que vocês me escreveram, ou que vocês perguntaram, que vocês questionaram, Paulo não. Ele já entra falando de forma abrupta. Ele termina de falar dos dons e já entra na questão do tema da ressurreição, sem dar nenhuma perspectiva de como ele ficou sabendo do problema que estava acontecendo lá em Corinto com relação à doutrina da ressurreição. A outra coisa que nos chama a atenção, para a gente poder entender o texto e começar a meditar, é que Paulo tomou conhecimento que havia na igreja de Corinto um grupo de pessoas que estavam espalhando a seguinte ideia: não existe ressurreição. Não existe ressurreição do corpo. E eles começaram a influenciar a igreja, influenciar as massas. E Paulo vai colocar aqui que as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Era um grupo pequeno, pessoas ali da comunidade que começaram a espalhar essa ideia: não há ressurreição de mortos. E de repente Paulo notou que aquilo ali poderia destruir a vida daquela igreja e aquela comunidade. Então Paulo vai chamar a atenção da igreja como um todo, não só daquele grupo, mas da igreja como um todo, para essa questão da doutrina da ressurreição. Outra coisa para a gente ainda pensar é: por que estava havendo isso naquela igreja? Por que uma igreja cristã, uma igreja que é salva em Jesus Cristo, que tem o evangelho de Jesus Cristo, de repente começa a pensar
a falar, a discutir sobre a possibilidade de não haver ressurreição de mortos, ou que nós venhamos a ressuscitar em corpo. Por que estava havendo isso? Não é algo estranho para nós? E se você não entender o contexto da igreja de Corinto, se você não lembrar algumas coisas que nós já falamos antes, você não vai entender este capítulo. Por quê? Quando nós pensamos nos judeus, no povo de Israel, no povo judeu, e Paulo é um judeu, e a igreja nasce nesse contexto do judaísmo, o judeu, quando ele olha para o homem em sua essência, em sua inteireza. O que é um ser humano para o judeu? Para o judeu é aquilo que está lá em Gênesis, que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser uma alma vivente, um ser vivo. Então, quando o judeu olha para o homem, ele não olha para o homem fazendo uma diferença entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Ele olha para o homem como um todo, como um organismo completo. Ele é, ao mesmo tempo, está integrado nele esse fôlego divino e esse corpo que ele possui. Então, o homem só pode ser visto assim, na sua integralidade. O judeu não consegue enxergar essa ideia de uma divisão entre corpo, alma, em que possa haver realidades assim distintas. Não, o judeu olha para o homem, olha para o ser humano como um ser único, integral, que Deus fez ali no Jardim do Éden. Então, para o judeu, acreditar na ressurreição não tem nenhum problema. Por quê? Porque ele pensa no homem como um todo. Então, se eu morri, eu fui para a mansão dos mortos, e se eu vou ressuscitar em corpo, porque o judeu não consegue pensar na existência fora do corpo. Ele não consegue pensar no ser humano fora dessa realidade aqui. Então, eu morri, vou ressuscitar em corpo. A não ser os saduceus, que foram influenciados provavelmente pela cultura grega, os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam nessa visão além daqui, eles acreditavam naquilo que é material. Então, quando o homem morre, ele morre como qualquer animal, como qualquer ser vivo. Ele deixa de existir, Mas a igreja de Corinto, ela nasce num contexto grego. Lembra que a cidade de Corinto é uma cidade próxima a Atenas, ela pertence a uma cultura e a um contexto totalmente grego. E os gregos, eles eram dualistas. O que é isso? E eu preciso da sua atenção, meu irmão, porque senão a gente não vai entender o texto e as implicações. E quando nós formos ler o texto, a gente precisa ter esse pano de fundo histórico, cultural por trás, para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo aqui. Os gregos, eles olhavam para o ser humano com essa visão dualista. Havia, por exemplo, o gnosticismo, que nós vamos estudar aqui quarta-feira que vem, nas aulas de história da igreja, mas os gnósticos eram dualistas. Eles acreditavam no espírito e na matéria, e que o espírito era bom e a matéria é má. Tudo aquilo que é relacionado com o espírito é algo bom, positivo, mas tudo aquilo que é relacionado com a matéria é algo ruim, é algo negativo. Então, quando os gregos olhavam para o corpo, e o corpo é matéria, é carne, eles olhavam para o corpo como a prisão da alma ou do espírito. O corpo é o caixão, é essa prisão, é essa tumba. E o que mais eles anelavam era se ver livre desse corpo, dessa existência material
que é finita, que a gente adoece, que a gente tem todo tipo de problemas com esse corpo. Então, esse corpo é mau. Essa matéria é má. Então, quando eles pensavam na existência além daqui, eles pensavam na imortalidade da alma ou do espírito, e eles nunca aceitariam a ideia de uma ressurreição do corpo. Por quê? Porque o corpo é mau, é matéria. Se é matéria, por que eu vou ter que voltar para esse corpo para viver eternamente, mais uma vez, na matéria, que é algo ruim? Daí nós vemos a grandeza do Evangelho quando fala que Cristo veio em carne, que habitou entre nós. Então, a igreja de Corinto é essa igreja num contexto grego, onde os irmãos estão rodeados dessa filosofia dualista, gnóstica grega, que diz que uma coisa é o espírito, o espiritual, e outra coisa é o material. Que tudo aquilo que está relacionado ao espírito, à alma, é algo bom, mas aquilo que está relacionado à matéria, ao corpo, é algo ruim. Aí, eles começaram a aplicar essa visão dualista para a realidade deles, da igreja. Pessoas começaram a conversar aí, as más companhias dentro da igreja, dizendo assim: Júlio, não existe ressurreição, não. Por quê? Porque você acha que Deus vai ressuscitar esse corpo ruim, mau? E outra coisa, imagina aí um corpo que já apodreceu, que está em estado de putrefação. Imagina um corpo que foi despedaçado, que foi engolido pelos peixes. Você acha mesmo que na soberania de Deus, nos planos de Deus, Deus vai fazer com que um corpo, algo podre, ruim, despedaçado, que já foi dilacerado, que os elementos já a gente não sabe mais nem onde estão, esse corpo vai voltar? Como é que isso vai acontecer? Que corpo seria esse da ressurreição? E aí eles começam a questionar. Eles não estão questionando a imortalidade da alma, eles estão questionando a ressurreição do corpo. O problema aqui é que eles acreditavam que Jesus ressuscitou. Todos os teólogos, todos os exegetas bíblicos desse texto, eles entendem que a igreja de Corinto, que os irmãos de Corinto, criam na ressurreição, senão não seria crente. Só que eles acreditavam na ressurreição de Cristo, mas eles não acreditavam que nós pudéssemos ressuscitar. Ou então, eles acreditavam na ressurreição de Cristo, mas com essa visão filosófica, com essa visão grega, de que, por exemplo, Cristo ressuscitou na mensagem, no querigma, que há uma ressurreição psicológica ou há uma ressurreição na mensagem dos apóstolos. Que não houve uma ressurreição literal de Cristo. Cristo não voltou à vida no corpo, mas Cristo ressuscitou na mente, na pregação, no querigma do povo ou no coração daquele povo, na fé daquele povo. Cristo não ressuscitou literalmente. Aí Paulo está vendo a igreja discutindo isso. Que Cristo possa ter ressuscitado, mas que não existe ressurreição da parte do nosso corpo ou de cada um de nós. E Paulo está vendo isso. E Paulo começa a pensar sobre as implicações dessa má conversação, dessas companhias ruins dentro da igreja, deste pensamento filosófico mundano invadindo a igreja. E ele começa a pensar nos desdobramentos disso. E ele vai chamar a atenção daquela igreja e dizer: meus irmãos, vocês já pararam para pensar aonde vocês vão chegar com essa ideia?
Porque se nós chegarmos à conclusão que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Porque nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos. Então, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, é porque nós cremos em ressurreição. Mas se não existe ressurreição de mortos, então a lógica vai mostrar que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação. Também, se não existe ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou, isso significa dizer que todos aqueles irmãos e irmãs que morreram na fé, morreram e estão mortos, acabou para eles, porque não existe ressurreição, eles perderam a vida. E mais, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se nós olhamos para Cristo somente nesta vida, se o Evangelho é pura e simplesmente uma filosofia de vida, de ética, de moral, de costumes, se o Evangelho não aponta para algo além disso aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, se nós esperamos em Cristo somente nesta vida. Se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não faz sentido. Se não há vida após a morte, se não existe uma realidade futura, se a vida se resume a isso aqui, a matéria, a essa existência que nós temos material, se quando eu morro simplesmente como uma vaca, um boi, um animal qualquer, e eu sou simplesmente matéria que se desintegra, então, comamos, bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Por que a gente está se batizando pelos mortos? Vocês estão se batizando pelos mortos? Vocês têm cuidado com os mortos? Vocês banham os mortos? Vocês honram os mortos? Por que nós cuidamos das crianças? Por que nós nos preocupamos com ética, com moral, com costumes, com tantas coisas? Comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Veja as implicações da doutrina. E aí, meus irmãos, eu queria ressaltar isso aqui para você. Talvez você ainda não entendeu a importância de nós conhecermos a doutrina bíblica, de nós termos uma ortodoxia bíblica correta, de nós estudarmos a palavra de Deus com profundidade, de nós olharmos para a palavra de Deus e olharmos para as filosofias, os pensamentos mundanos dos homens, e nós vemos o quanto a palavra de Deus deve ser a única regra de fé e prática da nossa vida. Daí a importância, por exemplo, de se pregar expositivamente. Porque se o pastor não prega expositivamente, de forma sequencial, ele só vai pregar aqueles temas agradáveis, palatáveis, água com açúcar. Ele só vai pregar coisas que a igreja quer ouvir. Ele não vai tratar das grandes verdades e doutrinas da fé, e que traz consolo, traz conforto, traz vida para nós. Ontem eu estava pregando na igreja congregacional, e o tema que foi me dado para pregar na conferência foi o precioso sangue de Cristo. E eu estava expondo 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao 21, mas dentro do contexto de todo o primeiro capítulo da carta de Pedro. E eu mostrava para aquela igreja que Pedro está escrevendo para uma igreja dispersa, peregrina, forasteiros, em 5 províncias do Império Romano, que estão sofrendo perseguição, talvez a primeira perseguição do cristianismo sob Nero. E Pedro vai escrever para aquela igreja, e ele não usa de psicologia barata, de pensamento positivo, de frases de efeito, de conversa de homens. Pedro vai falar sobre o quê para trazer consolo e conforto para aquela igreja? Ele vai falar sobre a doutrina da salvação, sobre a morte vicária
sobre o sacrifício expiatório de Cristo, sobre o sangue de Cristo. Ele vai falar de doutrina para aquela igreja, porque é isso que a igreja precisa. É conhecer a Deus, é conhecer a palavra de Deus, é conhecer as verdades do Evangelho de Jesus Cristo e não estar se embebedando das filosofias deste mundo. Daí, meus irmãos, quando o pastor sobe no púlpito, ele não pode subir no púlpito para falar de outro tema a não ser a palavra de Deus. Então, Paulo está tratando da ressurreição. E a ressurreição faz parte da nossa fé. Alguém já disse que se tirarmos a doutrina da ressurreição de Cristo, essa verdade magna da igreja, a igreja rui, ela vai ser destruída. Porque a igreja está de pé, tendo em vista essa verdade. Cristo ressuscitou. Ele está vivo. E se nós não crermos nisso, se nós não olharmos para isso, se nós não defendermos, a igreja não consegue ficar de pé. É a verdade do credo apostólico. Creio na ressurreição da carne. Creio na ressurreição do Filho de Deus. Eu creio que Jesus ressuscitou. Lutero expondo esse texto, e eu estava lendo o comentário de Lutero, uma série de pregações que Lutero fez no capítulo 15 de 1 Coríntios. Lutero pregou pelo menos 18 mensagens nesse capítulo. É claro que eu não vou pregar 18 mensagens, porque eu não sou Lutero, não estou nem perto de Lutero. Mas Lutero, pregando esse texto, ele fala que a gente precisa ter cuidado quando o ensino errado, o ensino pernicioso está adentrando a igreja, tomando conta da igreja, solapando a igreja. E aí Lutero diz que, enquanto está no meio do povo, por exemplo, aqui em Corinto, qual era o problema? Um grupo que estava conversando fiado. Era gente falando o que não devia. Más companhias, pessoas que estavam comentando esse assunto, mas Paulo já viu a implicação disso para a igreja toda. Mas Lutero diz que o problema também é quando existem falsos mestres que estão proclamando erros, heresias, que estão colocando em xeque a palavra de Deus, colocando em xeque a fé da igreja, e essas pessoas destroem a igreja. Então, ele fala, por exemplo, dos teólogos liberais. O que é um teólogo liberal? Um pregador liberal, um pastor liberal. É um pastor que não crê na Bíblia como palavra de Deus, como infalível, inerrante, suficiente. É um pastor que não crê, por exemplo, que Jesus de fato ressuscitou, literalmente. Um pastor liberal, ele vai dizer, não, Jesus ressuscitou na fé dos apóstolos, Jesus ressuscitou na proclamação dos apóstolos, mas essa ressurreição não foi literal. Um pastor liberal, ele não crê em céu e inferno, em vida após a morte. Aí você diz assim, o que é que ele prega? Ele prega moral, ele prega usos e costumes, ele prega ética. E você diz, pastor, mas existe isso? Sim, o nosso país tem. O liberalismo teológico invadiu os seminários, invadiu boa parte das igrejas, a ponto de igrejas, quando vão escolher os seus pastores, coloca lá, o pastor dessa igreja tem que ser crente e crer na suficiência, na inerrância da palavra de Deus. Com isso em mente, meus irmãos, e eu sei que é uma introdução um pouco longa, mas para a gente ir pintando o quadro deste capítulo, para a gente entender esta doutrina, eu queria chamar a sua atenção para os 11 primeiros versículos. E nesses 11 primeiros versículos, que é a primeira divisão deste capítulo, Paulo trata aqui da doutrina da ressurreição. Ele está começando a desafiar a igreja, mas ele vai chamar a atenção para que aqueles irmãos
tragam à memória, que eles rememorem o verdadeiro evangelho. O que é o evangelho? O que é que nós devemos proclamar? O que é o evangelho? Então, olha como é que Paulo diz aqui, capítulo 15, versículo 1 e 2, para a gente começar nossas considerações. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. O que Paulo está dizendo aqui? Igreja de Corinto. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que eu quero trazer à memória de vocês o evangelho que eu anunciei para vocês. E Paulo vai repreender aquela igreja. Paulo vai chamar a atenção daquela igreja. E ele faz isso como um pastor, de forma pastoral, com amor, com carinho. A gente vê aqui o vocativo, irmãos, irmãs, ou meus amados irmãos, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Paulo está se colocando entre eles, Paulo está demonstrando o amor por eles, Paulo está falando de forma pastoral, e Paulo vai dizer, meus irmãos, igreja do Senhor, povo do Senhor, eu quero trazer o conhecimento de vocês, para início de conversa, eu quero trazer à memória de vocês o evangelho que eu anunciei para vocês. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque nós não podemos negociar o evangelho, nós não podemos abrir mão do evangelho por filosofias, por pensamentos humanos. E nós precisamos entender que é muito fácil a igreja esquecer o evangelho, abrir mão do evangelho, colocar o evangelho em segundo plano por causa das filosofias e dos pensamentos humanos, mundanos. Você lembra que Paulo escreveu essa carta aqui por volta do ano 55. Paulo havia plantado essa igreja, pregado o evangelho, ensinado a igreja, e quando ele sai da igreja, em questão de poucos meses, falsos mestres, falsos apóstolos, pessoas estão se infiltrando naquela igreja e levando aqueles irmãos a esquecerem completamente o verdadeiro evangelho. Daí Lutero dizer que a gente precisa ter muito cuidado com pregadores, com pastores, com falsos mestres. E Lutero diz que quando a igreja tem um pastor que prega o verdadeiro evangelho, que expõe a Sagrada Escritura, a igreja deve olhar para esse pastor e ver ele como uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus para a vida da igreja e para a sua família. Porque o falso mestre é aquele que vai desviar a igreja do evangelho de Cristo, que vai fazer com que a igreja esqueça o verdadeiro evangelho. Mas o verdadeiro mestre é aquele que vai pregar e que vai trazer à memória o evangelho. Então Paulo diz assim, irmãos, lembro-vos o evangelho que vos preguei. Eu preguei o evangelho para vocês. Quando eu estive aí, eu não preguei outra coisa, eu preguei o evangelho. Vocês estão esquecendo o evangelho que eu preguei? Aí ele diz, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Paulo está dizendo, irmãos, igreja de Corinto, quando eu estive aí, eu preguei o evangelho para vocês. Eu não preguei filosofia, psicologia, sociologia, eu não preguei outra coisa a não ser o evangelho. Eu anunciei para vocês o evangelho. Paulo passou vários meses aqui em Corinto, não fazendo outra coisa, mas pregando Cristo e Cristo crucificado, que é o evangelho, conforme nós veremos. Aí Paulo diz, e esse evangelho que eu preguei, vocês receberam e vocês creram, senão não eram a igreja. Senão não eram salvos, não eram cristãos. Então eu preguei para vocês o evangelho,
E esse evangelho que eu preguei, vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Aí aqui tem um detalhe interessante. Pastor, como é que essa igreja está firme no evangelho com todos os problemas que a gente viu anteriormente? Porque quando a gente olha para essa igreja, a gente pode até ter a impressão que não é uma igreja. Problema de divisão, problema de disciplina, problemas morais, problemas de relacionamento conjugal, problemas na ceia, problemas em relação aos dons. Então, como é que a gente olha para essa igreja de Corinto e a gente diz que eles receberam o evangelho, eles estão firmes no evangelho? Como é que Paulo pode olhar para essa igreja e ver essa igreja como igreja de Deus, como ele diz? Sabe qual é o ponto aqui? É que se você olhar todos esses problemas que tinha na igreja de Corinto, eram problemas relacionados com a ética, com a moral, com o comportamento, com usos e costumes, que são problemas que precisam ser tratados, sim, mas que não necessariamente invalida aquela igreja como igreja de Deus. Agora, o problema que Paulo está tratando agora no capítulo 15 é um problema doutrinário, é uma base da fé, um pilar da fé. Aqui não é questão de ética pura e simplesmente, ou de costumes, ou de comportamento. Aqui Paulo está tratando de uma das verdades fundamentais do cristianismo. Aqui Paulo está tratando da essência do evangelho e do fundamento da nossa fé, que é a ressurreição. Então, aqui, Paulo vai pegar pesado, porque aqui ele está tratando de algo que ou a igreja permanece de pé, ou ela cai. Problema de divisão, de gosto por pastor, por presbítero, por diácono, é algo errado, é pecado, sim, mas não significa dizer que a igreja deixa de ser salva por causa disso. É algo que vai ser tratado, mostra a imaturidade, a infantilidade. Agora, se a igreja diz assim, eu não creio que Cristo ressuscitou, eu não creio em Jesus como único e suficiente Salvador, eu não creio na Escritura como palavra de Deus, então aí você começa a mexer nos alicerces da igreja de Cristo. Então Paulo diz, vocês estão firmes no Evangelho. Mesmo com todos aqueles problemas, aquela igreja era uma igreja cristã, uma igreja bíblica, uma igreja pura. O reformador João Calvino, ele diz o seguinte, que há 3 marcas de uma igreja verdadeira. As 3 marcas de uma igreja verdadeira é a pregação do Evangelho, o uso correto da disciplina eclesiástica e a administração dos sacramentos. Se a sua igreja tem essas 3 marcas, ela é uma igreja verdadeira, mesmo tendo problemas diversos que toda igreja tem. Se você sai da sua igreja local para outra igreja, porque você acha que aquela outra igreja não vai ter problemas, você vai descobrir que lá tem muito mais do que a sua. E se ela não tiver, por favor, não entre, porque você vai estragar ela. Mas o que caracteriza a verdadeira igreja? A pregação do Evangelho, o uso correto da disciplina e a administração dos sacramentos. Se a sua igreja tem essas 3 coisas, você não tem motivo para sair dela. Se ela faz isso de forma correta, você não tem motivo para sair dela. Ah, mas tem gente lá que prefere pastor A ou B. Vamos tratar. Tem gente lá que está tomando a ceia em pecado. Vamos tratar. Tem gente lá que está fazendo uso dos dons de forma errada. Vamos cuidar. Mas é a igreja do Senhor. Aí Paulo diz, vocês receberam e vocês estão firmes. Agora, olha o alerta de Paulo aqui. Por meio dele, deste evangelho que Paulo pregou, e que a igreja recebeu, e que estava firme, por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei, caso contrário, tendes crido em vão. Opa, aqui a coisa começa a complicar. Porque o que Paulo está dizendo para aquela igreja? Meus irmãos, eu preguei o evangelho para vocês. Quando eu estive aí, eu proclamei o evangelho para vocês. E vocês receberam, vocês creram nesse evangelho, e é por meio desse evangelho que vocês são salvos.
Aí Paulo abre um parênteses, que para nós que somos reformados calvinistas, deve trazer um alerta muito grande. O que Paulo diz? Vocês são salvos. Agora, vocês são salvos se vocês retiverdes, se vocês se apegarem, se vocês viverem de acordo com esta palavra, com este evangelho, vocês são salvos. Se vocês não estão crendo nesse evangelho ou vivendo esse evangelho, vocês não são salvos. Vocês creram em vão. Não é que perderam a salvação, não. É que nunca foram salvos. O que Paulo está dizendo aqui? Qual é a prova de que você realmente foi salvo em Cristo Jesus, que você realmente creu no Evangelho e que você é um cristão de verdade? É se você persevera até o fim, crendo, vivendo e andando no Evangelho. O que estava acontecendo com aquela igreja? Um grande risco. Qual era o risco? Eles receberam o Evangelho, eles creram no Evangelho, e agora tem uma filosofia se infiltrando na igreja, e eles estão esquecendo o verdadeiro Evangelho e abraçando aquela filosofia grega, de que não há ressurreição, não existe ressurreição. E eles estão abrindo mão do Evangelho, e Paulo está dizendo, quem fizer isso é porque creu em vão, não é salvo. Em outras palavras, meus irmãos, a nossa salvação ela está ligada à doutrina correta, à visão de Deus correta, ao verdadeiro Evangelho. E nós precisamos abrir os olhos para isso. Aí, após Paulo falar sobre isso, olha o que ele diz agora. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. O que Paulo está fazendo aqui agora? Paulo disse, meus irmãos, eu quero lembrar vocês, eu quero trazer à memória de vocês o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que eu preguei quando estive aí. O Evangelho que eu proclamei para vocês e que vocês abraçaram, receberam, creram, estão firmes nele. E se vocês não se mantiverem firmes neste Evangelho, vocês creram em vão. Mas a pergunta é, o que é o Evangelho? O que é essa boa nova, essa boa notícia? Que mensagem é essa que Paulo pregou para aquela igreja, que aquela igreja recebeu, que aquela igreja creu, e é por meio dessa palavra, dessa mensagem, desse ensino, que aquela igreja seria salva, e que nós somos salvos, e que nós vamos herdar a vida eterna. Aí Paulo diz, o evangelho que eu preguei para vocês, ele resume aqui no primeiro credo da história da igreja, e que está resumido no credo apostólico. Ele vai falar de 4 coisas que resume a nossa fé aqui nesse ponto. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, Cristo apareceu. Isso é a mensagem do Evangelho. É o Evangelho. O que Paulo está dizendo é, quando eu fui aí, irmãos, a mensagem que eu preguei para vocês não foi filosofia barata, psicologia barata. Eu não fui aí falar de sociologia, das matérias ou dos conhecimentos humanos. Eu fui aí e preguei para vocês o Evangelho. E o Evangelho não é nada mais, nada menos do que Cristo. A pessoa de Cristo. Agora, quando eu digo que o Evangelho é a pessoa de Cristo, esse Evangelho que está aqui sendo retratado como a pessoa de Cristo, ele tem esse fundamento. Qual é o fundamento? Primeiro, Cristo morreu.
Olha como é que diz o texto aí, por favor. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo diz, olha, eu não estou pregando nada novo, eu recebi, eu adquiri direto do Senhor e também dos demais apóstolos, da tradição da igreja, porque Pedro já tinha proclamado isso, a igreja já estava proclamando, e Paulo também. E Paulo diz, o evangelho que eu preguei para vocês foi, em primeiro lugar, Cristo morreu pelos nossos pecados, e isso segundo as Escrituras do Antigo Testamento, e todo o Novo Testamento vai colocar para nós. Pastor, mas qual a importância de saber que Cristo morreu? É porque se Cristo não tivesse morrido, nós não seríamos salvos. A morte de Cristo foi vicária, foi substitutiva. A morte de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz, foi para pagar o preço dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Isso é o Evangelho. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, nós não tínhamos como pagar a nossa dívida, e Cristo foi lá e com o seu sangue, como diz a carta de Pedro, a carta aos Hebreus, Ele comprou a cada um de nós, Ele pagou o preço por cada um de nós. Não foi sangue de touros, de bodes, de animais, não foi prata, não foi ouro, foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Ele morreu por nós. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E que a igreja deve proclamar, e que a igreja deve estar a cada dia levando para as pessoas. Cristo morreu pelos nossos pecados. E Cristo morreu a nossa morte. Cristo morreu porque nós não tínhamos condições de pagar o preço. Mas aí Paulo não para. Paulo disse, ele ressuscitou, ele foi sepultado. E talvez você diga assim, mas qual a importância da Bíblia dizer que Cristo foi sepultado? Qual a importância, por exemplo, dos credos da igreja, ao longo da história da igreja, o credo apostólico e os demais credos, sempre ressaltar que Cristo morreu. Ok, Cristo morreu. Aí a outra verdade que o credo coloca é, Cristo foi sepultado. É porque quando a Bíblia diz, e os credos confirmam, que Cristo morreu e foi sepultado, o sepultamento é a prova da sua morte. Porque desde os primeiros séculos, e ainda hoje, existem pessoas que vão dizer assim, não, Cristo não morreu de verdade, foi um desmaio, foi outra coisa. Paulo vai dizer, Cristo morreu. E Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu como um mártir, pura e simplesmente, como um exemplo para nós. Ele morreu como o Cordeiro de Deus, vivo, santo, imaculado, puro, que morreu por nós, que derramou o seu sangue por nós para nos salvar. E a prova que Ele morreu por nós é que Ele foi sepultado. É a prova. Mas aí vem a terceira coisa que Paulo coloca. Porquanto que primeiramente vos transmiti, foi que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. O que é que Paulo está colocando para aquela igreja? Meus irmãos, o evangelho que eu preguei para vocês, ele tem como fundamento a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo, que prova que Ele morreu por nós, e a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens que acreditamos numa mentira. E que vivemos a nossa vida baseado numa mentira. Mas aí Paulo vai dizer mais na frente, mas Cristo ressuscitou, do qual nós somos testemunhas. Testemunhas. Meus irmãos, o cristianismo é a única religião, entre aspas, que tem como fundamento
um túmulo vazio. Se um dia alguém conseguisse encontrar o corpo de Cristo, se alguém conseguisse provar que Cristo está morto e sepultado pura e simplesmente, e que não ressuscitou, e que isso é uma conversa fiada, o cristianismo seria completamente destruído. Mas louvado seja Deus, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, o túmulo está vazio, e Ele ressuscitou. E Paulo está dizendo, Cristo ressuscitou, foi isso que eu preguei para vocês, foi isso que eu ensinei para vocês. E a implicação é, se Cristo ressuscitou, Ele é as primícias daqueles que vão ressuscitar. Os primeiros frutos daqueles que vão ressuscitar. Se Deus ressuscitou a Cristo, Ele vai ressuscitar a nós. Aqui tem uma implicação interessante do texto, que, veja, que o texto diz assim, que Cristo, olha como é que diz o texto aqui, para ficar mais claro para vocês. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Só que a expressão na língua grega, e algumas versões colocam isso, está na voz passiva, ele foi ressuscitado. Por quê? Ele estava morto. Mas o poder de Deus, como diz Paulo lá na carta aos Efésios, foi quem trouxe Jesus à vida, quem ressuscitou a Jesus. E Paulo vai dizer que é esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o poder que converte uma pessoa, que transforma a vida de uma pessoa. É o mesmo poder, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados, e quando ele ouve o Evangelho, o poder de Deus no Evangelho faz com que essa pessoa ressuscite, tenha vida. Ela começa a ter aquilo que Gustavo falou aqui, uma visão diferente, um viver diferente. Ela estava morta e ela agora está viva. Então, Cristo foi ressuscitado pelo Pai, e Paulo mais uma vez diz, de acordo com as Escrituras. Nós não podemos abrir mão desta verdade. Se você não crê, meu irmão, na morte de Cristo, e a morte de Cristo não como um mártir, não como um líder qualquer, mas a morte de Cristo como vicária, expiatória, como substitutiva, como nosso representante, como aquele que morreu para nos dar vida, para perdoar nossos pecados. Se você não crê na morte, no sepultamento de Cristo e na ressurreição literal de Cristo, Ele saiu daquele túmulo. Se você não crê nisso, você não pode dizer que é um cristão. Aí Paulo diz, e apareceu. É a quarta verdade. Veja o que é o Evangelho. O Evangelho é você proclamar Cristo. Cristo que foi morto, Cristo que foi sepultado, Cristo que ressuscitou, Cristo que apareceu. E qual a importância de Paulo chamar a atenção para o aparecimento? É porque se o sepultamento prova que Cristo morreu, ele foi sepultado, as aparições provam que ele ressuscitou, porque ele foi visto. Ele encontrou os apóstolos, ele encontrou pessoas, ele proclamou a ressurreição. Então Paulo diz assim, ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Aí Paulo vai dar uma lista. E apareceu a Pedro e aos 12. Apareceu os apóstolos. Você tem isso nos Evangelhos. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Aí Paulo diz, a maioria dos quais ainda estão vivos. Vocês querem tirar a dúvida se há ressurreição? Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitou e apareceu aos apóstolos. E não só aos apóstolos, ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Por que Paulo está dizendo isso aqui, meus irmãos? Porque ainda hoje tem pessoas que usam isso aqui e dizem assim, não, veja, isso ali pode ter sido um fenômeno psicológico. As mulheres, quando foram ao túmulo, quando elas chegaram lá, isso é a explicação científica ou ateia
para a ressurreição. Não, as mulheres, quando foram lá no túmulo, elas eram tão piedosas, tão devotas, que elas chegaram lá e elas acharam que aquele homem que elas encontraram era o Cristo. Mas era algo da cabeça delas. Os apóstolos, eles tinham tanto carinho por Jesus, que Jesus ressuscitou na mente deles, no coração deles, mas pode ter sido uma visão, pura e simplesmente. Pode ter sido hipnose, algum efeito psicológico. Aí Paulo diz, ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Você não tem como hipnotizar 500 pessoas de uma só vez. Não existe essa capacidade em ninguém, em qualquer psicanalista, em qualquer homem aí que lida com essas coisas. Ele não tem essa capacidade de pegar 500 pessoas e hipnotizar essas pessoas, ou de fazer qualquer manobra psicológica na vida de 500 pessoas de uma só vez. E veja que a expressão que Paulo coloca aqui é que Cristo apareceu. Os apóstolos não estão tendo uma visão. Aquelas pessoas não tiveram uma visão. Cristo apareceu. Pastor, qual a diferença? Se você olha o livro de Apocalipse, você vai ver que Apocalipse deixa muito claro que João, na ilha de Patmos, ele teve uma visão do Cristo glorificado. Ele teve uma visão. Ninguém que estava ali junto com João viu. Porque aquilo ali aconteceu, aquele fenômeno aconteceu na mente de João. João está olhando, talvez ele estava até ao ar livre, olhando para o céu, e ele viu a Cristo crucificado, ele viu Cristo glorificado, ele viu tudo aquilo ali. Mas aqui não é uma visão. Aqui é Cristo aparecendo em carne, num corpo glorificado, aparecendo aos apóstolos. Você lembra do Evangelho de João? Ele apareceu uma vez aos apóstolos, depois ele aparece de novo, apesar dele entrar com as portas fechadas, porque ele agora está num corpo glorificado. Ele chega lá na segunda vez, Tomé não estava na primeira vez, ele diz, Tomé, vem cá, coloca aqui o teu dedo. Não sejas incrédulo, mas crente. Ele aparece às mulheres, ele aparece a mais de 500 irmãos, ele aparece a Paulo, e depois ele vai ser assunto ao céu na frente dos discípulos, ele vai ser elevado aos céus. Paulo está dizendo, a prova de que Jesus ressuscitou é que ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu a mais de 500 irmãos. Esses irmãos estão vivos, se vocês quiserem tirar a dúvida. É só chamar aqui muitos deles que viram, que conviveram, que estiveram com o Senhor. E por último, ele apareceu a mim. A mim. Paulo não tinha dúvida. E aqui, meus irmãos, Paulo está dando uma das maiores provas da ressurreição de Jesus. Sabe qual é? A transformação de vidas. A gente poderia falar aqui das provas da ressurreição de Jesus, o túmulo vazio, a existência da igreja, mas dentre todas elas, a transformação de vidas. Nada, nem ninguém, nenhuma filosofia, nenhum conhecimento humano, nenhuma lógica humana transformou mais vidas na história da humanidade do que a ressurreição de Jesus Cristo. Esses homens deram a vida por isso, esses homens morreram por isso, eles foram massacrados por isso, e Paulo teve a sua vida mudada, transformada. Esse judeu austero, radical, fariseu, que não acreditava, que perseguiu a igreja, um dia ele tem um encontro com Jesus, Jesus aparece a ele, se manifesta a ele, e a vida dele é completamente transformada, a ponto dele estar disposto a morrer por essa verdade. Quem morreria por uma mentira? Se esses homens não tivessem tido contato com Jesus ressuscitado, se esses homens estivessem criando uma história, inventando uma história, eles iriam morrer debaixo da espada da perseguição do Império Romano por uma mentira que eles criaram? Claro que não, claro que não. Aí Paulo conclui essa primeira parte dizendo assim, ele apareceu depois de todos a mim, como que o nascido fora do tempo. Paulo sempre olha para ele como uma espécie de, não seria essa a expressão, mas Paulo é alguém que chegou depois da hora.
Paulo é alguém que está fora da curva. Jesus primeiro chamou os 12 apóstolos, que tem a ver com as 12 tribos de Israel, se revelou a eles, pregou para eles, conviveu com eles 3 anos, e Paulo, que persegue a igreja, agora Cristo vai se revelar a ele para levantá-lo como apóstolo aos gentios. Mas Paulo diz, ele apareceu a mim como que fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Alguns dizem que isso nunca saiu da mente de Paulo, o fato dele ter perseguido a igreja. Era algo que estava ali, muitas vezes machucava ele. Eu persegui a igreja, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas o Senhor apareceu, o Senhor se revelou e o Senhor chamou a Paulo. Mas ele diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui salvo, eu fui comissionado pelo Senhor. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, a graça que vive em mim. Veja que Paulo está dizendo assim, meus irmãos, eu estive aí, eu preguei o evangelho para vocês. E o evangelho que eu preguei para vocês é o evangelho que fala de Cristo. O Cristo que morreu, o Cristo que foi sepultado, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que apareceu aos apóstolos, aos demais irmãos, e o Cristo que mudou a minha vida. O Cristo que fez com que eu, de perseguidor, passasse a ser um pregador. O Cristo que manifestou sua graça em mim, que me fez apóstolo, que eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. E esse Cristo que me deu a graça de trabalhar mais do que todos os outros apóstolos, não eu, a graça de Deus comigo. O que Paulo está dizendo? Irmãos, a prova que Cristo ressuscitou é o meu trabalho, a minha pregação, a minha vida, o que eu fiz entre vocês, o quanto eu me desgastei aí no meio de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que eu não tenho do que me gloriar, é a graça, é a misericórdia de Deus na minha vida. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, os apóstolos, e isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. O que Paulo está dizendo? Igreja de Corinto, por causa de um grupo que está conversando fiado, vocês esqueceram do evangelho que nós pregamos? Vocês esqueceram das verdades magnas, fundamentais da nossa fé? Vocês esqueceram que o evangelho é Cristo, Cristo, Cristo e Cristo? Vocês esqueceram disso? Pois foi isso que eu preguei para vocês. E se foi isso que eu preguei para vocês, ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns de vocês digam que não há ressurreição? Que doideira é essa? Se eu digo que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo, como é que alguém pode dizer que não há ressurreição? E a partir do versículo 12, ele vai começar agora a mostrar que, uma vez que Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E ele vai começar a mostrar agora para aqueles irmãos como vai ser essa ressurreição. Em que corpo nós vamos vir? Por que essa ressurreição é importante? Como é que isso vai se manifestar? E ele vai desdobrando essa doutrina de forma que traz consolo e conforto para cada um de nós. Eu concluo essa mensagem, meus irmãos, apenas citando algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, meu querido irmão, minha querida irmã, não esqueçamos o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é a mensagem da cruz. É Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Não há substituto para isso. Nós não podemos mudar a mensagem, nós não podemos criar outro expediente, nós não podemos falar sobre outra coisa. Nós só devemos falar de Cristo. Não pregue a igreja presbiteriana, não pregue filosofia humana, não pregue teologia de homens, pregue Cristo. O Cristo que morreu,
o Cristo que foi sepultado, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que apareceu, o Cristo que subiu ao céu, o Cristo que virá. É Ele que nós devemos proclamar, porque é Ele a razão da nossa fé. Não podemos esquecer isso. A igreja existe para isso. E quando a igreja inverte a ordem, quando a igreja começa a se preocupar com outras coisas, ou deixar entrar nela filosofias e pensamentos humanos, ela perdeu a essência do Evangelho. Segunda coisa, igreja do Senhor, cuidado com as más companhias. O texto diz, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Aquela igreja recebeu de Paulo o Evangelho, a pregação do Evangelho, e de repente, alguns ali começam a deturpar e a igreja começa a ser levada a esquecer o Evangelho. Cuidado com as más companhias. Cuidado com os falsos mestres. Você quer conhecer um pregador, você quer conhecer uma igreja, veja o que ele prega e o que ele não prega. Você conhece um pregador que ele é muito famoso, que ele dá um show de retórica, comece a ver o sermão dele e pergunta assim, o que ele prega? Ou o que ele não prega? Ele fala de Cristo, ele aponta para Cristo, ele mostra a cruz, ele mostra o Evangelho, ele mostra as verdades, ou não? E por último, meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa sair daqui entendendo que a doutrina bíblica, a teologia bíblica, a palavra de Deus, ela traz consolo e esperança para nós. Só não valoriza a teologia e a doutrina quem não conhece. Mas, por exemplo, o que vem depois da morte? Como é que nós vamos ressuscitar? Nós vamos para o céu ou vamos para outro lugar? Quando você responde essas perguntas à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, isso traz consolo, conforto e direção para nós. Eu não sei você, mas eu tenho muito medo de repente, chegar ao fim da minha vida e eu não ter essa convicção. Porque se nós não tivermos essa convicção, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas quando nós temos essa convicção, você chega ao fim da vida, como o Dr. Shedd chegou, dizendo assim, graças a Deus por este câncer, que está tirando a minha vida, mas eu me sinto desmamando do mundo para ir ao encontro do meu Senhor. Sabe por quê? Ele sabia em quem tinha crido, ele sabia para onde ia. E quando você não sabe, quando você não conhece a palavra de Deus, você pode cair no desespero. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, se aprofunde nas doutrinas bíblicas, para que o Senhor possa trazer consolo e conforto para a sua alma. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra no nosso coração. E à medida que nós formos estudando o capítulo 15, que é um capítulo difícil, profundo, nós venhamos encontrar o consolo para a nossa alma. Eu queria convidar aqui